Então, estou cortando aqui algumas coisas para poder terminar na hora combinada. Então, quero trazer para os irmãos agora uma reflexão que eu chamei de Além dos Votos do Ano Novo. A gente deseja ao outro feliz 2024, as pessoas nos desejam, e às vezes nada muda. Nosso grande problema é que o ano muda, mas nós continuamos os mesmos, né? Há pessoas que mudam de cidade achando que vão mudar de vida. E raramente isso acontece. Alguns até trocam de esposa, achando que isso vai mudar a sua vida. Mas ele vai junto para o novo casamento, não resolve nada. Só para dizer que nós todos queremos um 2024 melhor. Então eu quero trazer algumas sugestões. Eu serei mais rápido do que eu desejaria, mas os irmãos são muito inteligentes e vão me acompanhar. Para que nós alcancemos aquilo que nós queremos em 2024, nós primeiramente precisamos fazer uma autoavaliação. Coisa que raramente nós fazemos. Para chegar onde nós queremos chegar, nós precisamos saber como estamos indo. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem e você coloca num aplicativo de viagem, ele diz, você vai chegar daqui a 3 horas. Tem um pulo do gato aí, se você não parar e se você mantiver o ritmo da sua velocidade. Com isso eu estou querendo dizer que nós temos que saber como é que nós estamos indo. Então, se o aplicativo dizia, você vai chegar às 3 da tarde, e daqui a pouco ele diz, você vai chegar às 3h20 da tarde, pode ser o tráfego, ok, mas pode ser você que diminuiu, você que parou. Então, primeira coisa, para chegarmos onde nós queremos, é fazer uma autoavaliação. Por que nós raramente fazemos uma autoavaliação? Porque é um autorretrato verdadeiro sobre nós. E nós não gostamos da verdade sobre nós. Nós gostamos de tapinha nas costas. Mas tapinha nas costas, ou autoelogio, não nos leva aonde nós queremos chegar. A autoavaliação nos mostra as nossas fragilidades, mas também mostra as nossas potencialidades. Quando nós nos avaliamos, nós vemos como o nosso projeto está se desenvolvendo. Hebreus 12 nos oferece um mapa muito valioso. Texto bem conhecido, vou ler na Bíblia Prazer da Palavra. Antes de nós, muitos prometeram ser fiéis e foram fiéis ao Deus eterno. Sigamos os seus exemplos. Para seguirmos seus passos, continuemos sem desanimar a corrida que começamos. Superemos os obstáculos e os hábitos que consomem continuamente as nossas forças. Olhemos sem piscar os olhos para o líder e companheiro da nossa corrida. Sim, olhemos para Jesus. Jesus suportou a cruz porque não desviou o seu olhar do prêmio que receberia. Ele não tomou a experiência da cruz como uma vergonha pessoal e agora está de novo no comando do universo junto ao Pai Eterno. Consideremos com atenção o exemplo de Jesus, que suportou a rejeição dos pecadores em lugar dos quais morreu. Se fizermos assim, não nos cansaremos e não desanimaremos. O que nós temos que fazer então? Olhar para ver como estamos indo. Estamos indo bem? Podemos ir mais rápido? Temos que recuar um pouquinho? Temos que chamar mais pessoas para caminharem conosco? Como é que nós estamos indo?
O pastor André citou aqui o nosso ministério Celebrando a Transformação. E um dos momentos no ciclo anual é o inventário. E o inventário é pesado, né? E muitos não fazem, porque tem que dizer a verdade sobre você mesmo. Mas é a verdade sobre nós mesmos que nos permite alcançar o que nós queremos alcançar. Faça uma avaliação. E você vai ver que tem muitas coisas boas que você está fazendo. Peça a Deus sabedoria para fazer melhor. Jesus sempre fez melhor. Paulo sempre fez melhor. Pedro sempre fez melhor. Moisés sempre fez melhor. Isaías sempre fez melhor. Jeremias sempre fez melhor. E nós podemos fazer melhor. Mas se nós não estamos indo bem, por que não estamos indo bem? O que está atrapalhando? Não vamos colocar a culpa nas circunstâncias, nem em outras pessoas. Vamos nós analisar a nós mesmos e dizer, meu Deus, me ajuda. Eu não posso ficar patinando, fazendo as mesmas coisas. Uma das coisas que aprendemos nos celebrando, falei isso pela manhã, é o seguinte: nós fazemos coisas erradas, mas conosco achamos que vai dar certo. Não tem como o errado dar certo. Então nós precisamos nos avaliar. A segunda coisa, bem simples, nós precisamos ter um projeto. Para chegar onde queremos, precisamos de um projeto. Um de cada vez. O apóstolo Paulo nos ensina muito, não vou ler o texto todo, quando ele começa a falar do seu projeto. E é muito interessante que Paulo deixa bem claro, eu tenho um projeto. O meu projeto é pregar o Evangelho onde ele não foi pregado. Romanos 15, ele diz isso. 2 Coríntios 10, 2, ele diz isso. Eu não quero pregar onde o Evangelho já foi pregado. Eu quero pregar onde não foi. Se houvesse, não havia naquela época um globo, o apóstolo Paulo certamente pegaria um percevejo, falando aqui na modo analógico ainda, ia apertando. Aqui não tem o Evangelho ainda, aqui não tem ainda, aqui não tem ainda, aqui não tem ainda. Lá que eu vou. E aí, ele tinha um projeto que não é secreto, porque ele contou. Paulo queria ir à Espanha. É um dos poucos países modernos cujo nome está na Bíblia. Espanha. Paulo queria ir à Espanha. Por que ele queria ir à Espanha? Porque ninguém havia ainda chegado à Espanha. Então Paulo nos apresenta, quando você lê as cartas dele, pensando numa perspectiva autobiográfica, você observa que era um homem que tinha projetos. Um de cada vez. Numa fase de sua vida, ele tinha um projeto. Eu quero pregar em Roma. Deus é tão maravilhoso que Paulo foi a Roma. Preso, mas foi. E preso, pregou. O livro de Atos termina de uma maneira inacabada. E há uma grande discussão entre os teólogos se, quando em Atos 28, Lucas termina o Evangelho, ele está na casa em que ele morava, numa prisão que ele estava, uma espécie de prisão domiciliar. Se ele saiu, foi libertado, como ele cria, ele leu, eu vou ser libertado, e pregou em outros lugares. Eu creio que Lucas parou ali por alguma razão que não sabemos qual, mas que Paulo foi liberto, ainda pregou em alguns lugares, não sei se foi a Espanha, se esse desejo dele se realizou, nem todos os nossos projetos se realizam, mas outros se realizam quando não realizamos aqueles. Ele pregou em outros lugares ainda, e depois voltou a Roma, então foi morto, por volta do ano 66. Lucas termina o seu relato no ano 62. Mas é possível que Paulo tenha saído, pregado mais 2, 3 anos, onde ele queria ir, depois voltado. Mas mesmo preso, ele não deixou de pregar o Evangelho. Foi preso que ele conseguiu pregar ao círculo imperial da época.
Mas o que realmente quero chamar a atenção dos irmãos, me chamou profundamente a atenção isso, que Paulo era um homem que tinha projeto. E nada o desviava do seu projeto. Por isso Paulo fez o que fez. E às vezes quando não dava para ir de navio, ele ia a pé, mas ele ia. Porque ele tinha um projeto. E ele sabia que esse projeto era abençoado por Deus. Porque quando não era, ele dizia, Deus me impediu. Mas o seu projeto geral de vida era pregar o Evangelho da graça de Deus. Pedro prega aos judeus, eu prego aos gentios. E esse projeto ele foi dividido em diferentes projetos, sempre buscando onde o Evangelho não tinha ainda chegado. Uma visão, um homem de uma visão. E só quem tem visão realiza. Terceira coisinha muito simples. Para chegar onde queremos, nós precisamos mudar o que precisa ser mudado em nós. Você tem medo? Precisa mudar. Quem tem medo realiza muito pouco, se não nada. Você procrastina, isto é, deixa sempre para depois. Depois é depois, né? Amanhã, e a vida passa. Quantas pessoas brilhantes vão fazer só amanhã? E até hoje não fizeram, porque estão esperando chegar o amanhã. Insegurança. Você é inseguro, não sei se vai dar certo. Só tem uma maneira de saber. É fazendo. Não tem outro jeito. Você não fez, não sabe se vai dar certo. Então, por que está em segurança? Nós temos tantos exemplos na palavra de Deus, em que Deus vai à nossa frente. Por que não deixamos que Ele vá à nossa frente, então? E vamos atrás. Podemos ter insegurança, estando Ele à nossa frente? A resposta é óbvia, né? Você tem algum mau hábito que impede de você avançar, seja ele qual for? Dormir demais, ou dormir de menos, ver televisão demais, WhatsApp demais, tem algum mal? Esse é mau hábito. Eu acho que já é uma enfermidade. Algum vício, como esse que acabei de mencionar. Porque se nós queremos realizar, nós temos que renunciar a alguma coisa. Paulo diz claramente isso, Filipenses 3, 12 a 14. Jesus Cristo é perfeito. E um dia serei perfeito como Ele é. Viver como Ele viveu é o alvo da minha vida, desde quando me rendi a Cristo. Por isso, não me orgulho dos progressos já feitos, mas olhando para frente, prossigo para o meu alvo. E o meu alvo, que Cristo Jesus mesmo me deu, é seguir o seu estilo de vida. É isso que me entusiasma. Uma mudança. Se nós queremos chegar, precisamos mudar o que precisa. Estou só recapitulando para entrar no meu último aspecto. Temos que fazer uma autoavaliação. Como estamos indo? Sem culpar ninguém, nem a nós mesmos, também não adianta muita coisa, mas dizer, assim não vai ser, assim não vou continuar. Segundo, você tem que ter um projeto. Não tenha muitos projetos. Eu quero fazer curso de psicologia, pedagogia e história. Não, faz um de cada vez. No máximo 2, se você tiver essa possibilidade, mas não 3. Quero escrever um livro, um só de cada vez, não 3 livros de cada vez. Umzinho de cada vez, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Aí cada um vai vendo aí a sua realidade. Um projeto. Quem tem muitos projetos não realiza nenhum. E quem tem um, realiza muitos. Um
de cada vez. Então, mude na sua vida o que precisa ser mudado. Eu quero terminar falando de 4 amores. 4 amores, 4 compromissos que podemos firmar conosco mesmo. E o primeiro amor é o amor à nossa família. Todo mundo já ouviu isso. Mas a minha pergunta é, qual é o lugar que realmente, não de blá blá blá, realmente a nossa família ocupa no nosso coração? Tem que estar em primeiro lugar. Amor à nossa família. E aí, eu quero ser bem direto. Não desista do seu filho. Mais direto ainda, não desista do seu cônjuge. As coisas não estão boas, não adianta se separar. Vai resolver nada. Vai só piorar, além de ser muito mais caro. Não desista, procure ajuda. Reconcilie-se, perdoe-se. Põe a família, de fato, como primeiro lugar. Você pode ser um pai melhor. Fico conversando com o pastor Samir, ele fala, então, da bebezinha, né? Manuela, ele fica dizendo, que pai que eu estou, ele me fala isso, que pai que eu estou sendo? O que eu preciso melhorar como pai? Isso é que vale a pena. Só um exemplo, então, faz parte da autoavaliação que eu mencionei, mas de colocar a família em primeiro lugar. Segundo amor aos nossos amigos. Começa com a seguinte pergunta: os meus amigos existem para me servir? Ou eu existo para os servir? Infelizmente, chamamos de amizade aquelas amizades de conveniência e circunstância. Eu sou seu amigo e você me dá alguma coisa. Eu sou seu amigo e eu lhe dou alguma coisa. Qual é o problema desse tipo de amizade? Eu decepciono você. Não sou mais seu amigo. Você me decepciona, eu corto da minha lista de amigos. Por alguma razão. Uma até que eu não sei, eu lhe decepciono sem saber que decepcionei. E vice-versa. Isso não é amizade. Porque a amizade não é alimentada pela troca. Isso não é amizade. Eu quero trazer bem simplesmente um soneto que o pastor Lécio Dornes escreveu e me mandou. Eu falei, quando você fez isso? Acabei de fazer. Antes de ontem. Eu achei muito bonito, é um soneto. Tempo que nós não fazemos um soneto, eu mesmo já tenho uns 12 anos que não escrevo um. Eu vou ler para você. Na estrada da vida, a doce amizade, tesouro raro que o tempo revela, é farol que guia com lealdade, laço que une almas de forma bela. Nas horas tristes ou na imensa alegria, a amizade é âncora e suave abraço. Com gesto simples, nutre-se o dia a dia, crescendo forte, mesmo que em breve espaço. É o ombro amigo em horas de aflição, a voz que ecoa com sinceridade. A luz é calor, é pura gratidão. Na jornada em que o tempo nos invade, a amizade é flor em plena maturidade. É laço eterno, é doce verdade. Queria que você pensasse de como você está desenvolvendo as suas amizades. E o que é que você precisa fazer para cultivar, para polir essas amizades?
só esperando que lhe procurem? Ou procurando? Só querendo receber ou desejando dar? Não é troca, é amizade. É tão bonito quando alguém diz para o outro assim: eu gosto de você de graça. Quer dizer o seguinte: não é por nada que você me fez, não, é que eu gosto de você. Temos que aumentar. Paulo, quando escreve uma de suas cartas, ele diz: olha, eu quero que vocês dilatem os seus corações para mim, porque o meu coração está dilatado para vocês. Terceiro amor, o amor à Bíblia. Claro que não ia faltar, né? Para chegar onde queremos, nós temos que aprender com a palavra de Deus o caminho a ser feito. 1 João 5, 6 a 12, magistralmente diz assim: Jesus Cristo, quando viveu entre nós, foi batizado e morreu na cruz. Ele não foi batizado apenas com água, mas com água e sangue. Isto é, Jesus foi batizado na água por João Batista e depois teve seu batismo de sangue na cruz. Devemos confiar no testemunho do Espírito Santo, que é sempre verdadeiro. Olha que maravilha isso. Na verdade, 3 testemunhas falam da presença de Jesus entre nós: o Pai Eterno, a Bíblia e o Espírito Santo. E todos esses 3 dizem a mesma coisa. Eu tenho o privilégio de receber muitas perguntas sobre a Bíblia. E tenho a alegria de buscar, pesquisar para responder. Meu único desafio a você é você responder a seguinte pergunta, bem pessoal: o quanto eu amo a Bíblia? Feita a avaliação, colocar no seu coração o desejo de amar cada vez mais esse apaixonante livro. Quarto amor, a igreja. Para chegar onde queremos, sigamos com a nossa igreja. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 15, 58. Continuem firmes, inabaláveis e dedicados ao que realizam por meio da igreja, certos de que é de grande valor o duro trabalho que fazem, porque é para o Deus eterno que o fazem. E o autor aos Hebreus 10, 24 a 25 diz o seguinte: pensemos uns nos outros para que juntos, mutuamente, nos estimulemos à prática do amor e da compaixão. Não nos afastemos da igreja reunida como alguns fazem. Antes, continuemos juntos e nos fortaleçamos uns aos outros, porque o final dos tempos se aproxima. Você ama a sua igreja? Quanto você ama a sua igreja? Porque você pode amar mais ainda a sua igreja. Eu sempre gosto de contar isso. De vez em quando eu recebo a seguinte solicitação: pastor Sócrates, estou pensando em morar para perto da igreja. Tem alguma sugestão? Eu sempre indico alguns irmãos que trabalham com imóveis aqui. Mas o importante, eu quero morar perto da igreja. Por que eu quero morar perto da igreja? Obviamente nem precisa responder. Para participar mais da igreja, da vida da igreja. Que meus irmãos, minhas irmãs, sobre igreja, não preciso falar muito. Mas a igreja, com todas as suas imperfeições, porque nós estamos aqui, é a única que nos fala de verdades que não mudam. Tudo muda. A igreja fala de verdades que não mudam. E é a única que nos fala que nós somos amados pelo Deus eterno. Ninguém diz isso, só a igreja. Só a igreja nos educa
nos capacita. Só a igreja, olha o que eu vou dizer, não tem nenhum interesse secundário em nós. A igreja não tem interesse no seu dízimo. A igreja não tem interesse no seu voluntariado. Não tem interesse na sua presença. Ela não é motivada por interesses. Ela é motivada por amor. Só isso. Quem é que é assim? Só a igreja. Claro que não é esse prédio. Não são os pastores. Somos nós. Nossa alegria é estar junto. E a nossa alegria é proclamar de modo completo ao ser humano todo, em todas as suas necessidades, a graça de Jesus. Só quem faz isso somos nós, é a igreja. Pelo poder do Espírito Santo, evidentemente, que devemos sempre buscar. Então, você ama a sua igreja? Se você não é dessa, é de outra, você ama a sua igreja? Você ama a Bíblia? Ou é um livro a não ser amado? Você ama os seus amigos? Mesmo quando falham com você, mesmo quando são inconvenientes, você ama os seus amigos? E você ama a sua família? Nós queremos todos um belíssimo 2024. Eu apresentei para você aí algumas sugestões. Uma delas talvez se aplique à sua vida. Eu desejo então que você tenha. Esse é o plano de Deus para você. Um grande ano de 2024. Se você for compará-lo com 2023, será ainda melhor. Não por causa de sua competência, mas também. Não por causa do seu esforço, mas também. Mas, sobretudo, pelo grande amor de Deus para você, que fez a obra mais maravilhosa, que foi enviar Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Vamos cantar essa verdade, vamos ficar em pé, porque Ele vive.